A gente vai seguir repercutindo os dados do IPCA 15, né, de hoje mais cedo, e também, obviamente, a gente vai falar o que a gente pode aguardar desse PIB dos Estados Unidos, que sai em instante. Mas para isso, a gente vai conversar agora aqui com a Cristiane Quartaroli, que é economista-chefe do Uribank, que já está aqui com a gente. Minha querida, muito bom dia para você, bem-vinda aqui à nossa programação, Cristiane. Olá, Débora, bom dia a todos. Cristiane, vamos lá, né? Primeiro de tudo com esse IPCA 15, que trouxe um cenário totalmente diferente nesse final de ano do que a gente esperava, né, nesse início de ano 2025. Se a gente para poder pensar, por exemplo, Boletim Focus, os primeiros ali do ano de janeiro, para agora a gente pelo menos conseguiu enquadrar a inflação dentro do teto da meta, algo que era totalmente inesperado, né, logo no início desse ano. Ou seja, trajetória benigna para a inflação em 2026, mais espaço para corte de juros para o Banco Central? Acho que essa é a principal leitura que a gente pode fazer nesse momento. Olha, eu acho que ainda é cedo para afirmar que a gente tem mais espaço para queda de juros, tá? O ano que vem. O Banco Central, a gente tem um Banco Central bastante cauteloso, embora, claro, você tem razão, os dados vieram em linha com o esperado hoje do IPCA 15, né? O dado mensal veio em linha, a gente está fechando, provavelmente vai fechar o ano com uma inflação abaixo do que se projetava no início deste ano. Para vocês terem ideia, no início do ano a gente tinha uma projeção de IPCA próxima de 5, né? Para o final deste ano a gente vai fechar aí um pouquinho abaixo do teto da meta, né? Um pouquinho abaixo de 4,5. Então, claro, é uma sinalização positiva. Muito desse comportamento da melhora da inflação, ele está relacionado com o efeito da alta dos juros, né? O Banco Central aumenta os juros justamente para controlar a inflação, para trazer a inflação para a meta, e também por conta de outros fatores, como taxa de câmbio, que teve uma valorização ao longo deste ano, embora agora no finalzinho aqui a gente está vendo uma pressão no câmbio, mas ao longo do ano a gente teve um câmbio mais favorável e isso impactou em preço aqui também. Então, sim, a gente tem um cenário mais positivo para a inflação esse ano, mas eu ainda tenho dúvidas se isso é suficiente para que o Banco Central incorpore mais quedas do que já está previsto no cenário de juros para o ano que vem, né? Hoje o mercado projeta, o Focus projeta que a Selic vai terminar 2026 em 12,25, né? Então a gente vai ter uma queda, a gente está em 15, tem uma queda sim, mas é uma queda ainda lenta e gradual, justamente porque a gente tem um Banco Central cauteloso, a gente tem um Banco Central que no balanço de riscos ele ainda tem dúvidas sobre a evolução da inflação ao longo de 2026, até porque 2026 é ano eleitoral, é ano que o câmbio tende a flutuar mais e às vezes até ficar mais pressionado, e isso pode impactar de forma negativa na inflação. Então a gente tem algumas incertezas ainda. Então é um cenário de queda de juros, mas uma queda ainda lenta e gradual. Agora, olhando, né, para o dado que deve sair daqui a pouquinho, que é o PIB, né, Atividade Econômica dos Estados Unidos, Cristiane, inclusive, é esperado que a gente tenha uma resiliência nesse PIB, mais de 3%, né, de alta pelo menos, mesmo com esse atraso por causa do shutdown. Isso pode, de alguma forma, impactar ainda essas apostas da política monetária do Federal Reserve para o ano que vem, porque, no final das contas, uma atividade econômica resiliente dá muito mais trabalho para um Banco Central conduzir política monetária, né? Ou seja, qual que está sendo a expectativa aí de vocês na Uribank em relação ao que a gente vai ver, né, desse PIB do terceiro trimestre da economia americana? Sim, hoje a gente tem a segunda leitura, né, do PIB referente ao terceiro TRI deste ano lá nos Estados Unidos. Então a expectativa é de um crescimento de entre 2,5% e 3%, né, para esse trimestre. Então é um crescimento ainda bastante positivo, mostrando uma economia, como você bem mencionou, resiliente nos Estados Unidos. E lembrando que nos Estados Unidos o Banco Central ele tem mandato duplo, né, que a gente chama, o Banco Central americano olha tanto para a inflação, para a meta da inflação, quanto para o ambiente de emprego nos Estados Unidos, né, para a atividade econômica. Então, claro que esses números tendem a interferir nas apostas de juros
dos próximos meses, né? Hoje tem-se uma expectativa de continuidade de queda nos juros lá nos Estados Unidos, mas também, assim como no Brasil, o cenário ainda é incerto. Até se a gente olhar o gráfico de pontos, né, que o Banco Central americano divulga sempre depois das suas decisões, que mostra ali quanto que cada dirigente do Banco Central aposta, né, o quanto que cada dirigente espera que se vai ter queda ou não, esse cenário ainda é bastante dividido, né? Para vocês terem ideia, tem alguns dirigentes que acreditam que os juros ficarão estáveis ao longo do ano que vem, lá nos Estados Unidos, alguns acreditam em queda de 1 ponto e alguns acreditam que pode até subir. Então, assim, é uma minoria, mas então, o que eu quero dizer é que o cenário está bastante dividido. Nós aqui acreditamos que ainda tem espaço para mais queda de juros lá nos Estados Unidos, né? Pelo menos mais uma queda, como a grande maioria do mercado espera, e isso tende a favorecer aí, beneficiar economias emergentes, né? Porque quando a gente pensa que Estados Unidos está baixando juros, e aqui a gente ainda vai estar com uma taxa de juros próxima de 12, 12 e pouco, isso tende a favorecer ingresso de fluxo para cá e tende a favorecer um pouquinho o comportamento dos nossos ativos aqui no Brasil também. Pois é, e aí qual que seria, né, justamente você já me deixa o gancho aqui para a minha próxima pergunta, o impacto disso, né, como que a gente deve olhar, como que o investidor aqui no Brasil deve olhar para esse dado, qual que pode ser a precificação disso nos ativos aqui do Brasil, qual setor pode ser mais impactado por essa atividade econômica dos Estados Unidos nesse momento? Olha, eu acho que é justamente o principal ativo que acaba mexendo mais, né, e tendo mais volatilidade aí é o câmbio, justamente pela questão que eu mencionei, né? Se a gente pensar que Estados Unidos vai continuar baixando juros e aqui no Brasil a gente vai começar a baixar juros, mas de forma lenta e gradual, a gente ainda vai estar com um diferencial de juros positivo para ingresso de fluxo de capital aqui, né? Então, isso tende a favorecer taxa de câmbio aqui no Brasil, tudo mais constante, né? Claro que, como eu mencionei, o ano que vem a gente tem ano eleitoral, a gente vai ver muita volatilidade e muitas incertezas ao longo do caminho. Mas, de fato, em um cenário em que a gente tem taxas de juros mais baixa nos Estados Unidos, isso tende, sim, a favorecer os países exportadores de commodities, por exemplo, que são a maioria dos países emergentes, e isso tende a favorecer o Brasil. Uhum. Bom, diante desse cenário ainda, né, inclusive dessa expectativa de impacto também no câmbio aqui do Brasil, falando dessa dicotomia que a gente encontra lá nos Estados Unidos, a gente ainda tem uma inflação persistente com atividade econômica, né, que também vem persistente, que isso pode impactar diretamente nessa divisão do Federal Reserve. Ainda tem uma pimenta mais essa história, que é a mudança de política, a mudança na condução da política monetária, da direção, né, do Federal Reserve, e que pode, de alguma forma, também trazer uma mudança de cenário para esse ano de 2026. Então, considerando essa possibilidade de precificação aqui no Brasil, todo esse cenário, né, ainda incerto lá fora, Cristiane, qual que deve ser esse nível de instabilidade, volatilidade e cautela que o investidor deve olhar lá para fora agora em 2026, porque, afinal de contas, é muita coisa, muito atrelada à instabilidade, muito mais atrelada à incerteza do que qualquer previsibilidade nesse momento. Com certeza, o que o economista costuma fazer é trabalhar com cenários, né? Então a gente acaba traçando aí cenários básicos, otimistas e pessimistas, né? Cris, tendo a ir mais para um cenário mais otimista sempre, acho que eu acabo sendo mais otimista, então eu ainda acredito que a gente está em um cenário, a gente está entrando num cenário mais favorável, né? Se a gente pensar tanto em Brasil quanto em Estados Unidos, né? Economias baixando juros aí, claro que a gente vai ter incertezas ao longo do caminho, vai ter volatilidade,
por conta de eleição, por conta de alteração no board do Banco Central americano. Isso tende, né, a gerar incerteza, isso traz volatilidade para o mercado, mas em linhas gerais eu tendo a acreditar que a gente vai ter um cenário ligeiramente mais favorável o ano que vem, pensando em juros mais baixos aqui, isso tende a favorecer o comportamento da nossa atividade econômica. A gente está num ambiente de inflação mais baixa aqui também, né? Então eu acho que, em linhas gerais, a gente tem um cenário ligeiramente mais favorável, se a gente pensar nesse quadro de juros aí que a gente está mencionando. Perfeito, minha querida. Eu quero muito agradecer, Cristiane, aqui todas as suas análises, ótimos pontos. Minha querida, muito obrigada. Um ótimo dia para você, boas festas e até uma próxima. Obrigada, bom dia. Até mais.